Sal da igreja com a paz do Senhor, eu venho contar uma revelação que eu tive acerca do arrebatamento da igreja, que tinha aceitado a Jesus e através de muitas investidas do inimigo, eu tinha desistido de ser crente e eu tinha voltado ao mundo e resolvi não ser crente mais, não entrar mais em nenhuma igreja e eu fiquei muito aborrecido devido às coisas muitas vezes que a gente encontra no meio da obra de Deus, muitos fariseus, muitas pessoas que criam doutrinas que não vêm de Deus, as coisas do homem que muitas vezes afasta muitas pessoas da igreja. E eu me afastei ali da obra do Senhor e botei no meu coração que eu nunca mais ia querer entrar numa igreja, querer ser evangélico. Mas aí uma noite eu fui dormir e ali naquela noite eu saía na frente da minha casa, eu via o céu se abrir e eu vi uma pirâmide enorme no céu com cerca de os anjos, tudo de branco, e na ponta da pirâmide existia um homem com um manto azul bem clarinho por cima da sua cabeça, e aquela pirâmide ia se expandindo e eu olhava para aquilo e naquela revelação eu via muitas luzes, uma coisa muito bonita, um grande esplendor, e aquela pirâmide ia se desfazendo da terra, ia subindo, e aí eu me acordei com aquele baque, com aquele susto, como se o meu espírito tivesse voltado para o corpo. Eu não consigo entender. Aí eu orei ao Senhor e falei para o Senhor que eu voltaria para o caminho do Senhor, mas só que eu queria que o Senhor achasse alguém que viesse me ajudar, viesse me sustentar na obra para que eu pudesse seguir até o fim. Aí eu orei ao Senhor e o Senhor, com pouco tempo, o Senhor enviou um missionário das Assembleias de Deus de lá do Paraná e ele veio aqui, me preparou para fazer a obra de Deus e cheguei a fazer um trabalho de missão. O Senhor me revelou muitas coisas acerca da obra do Senhor e eu me firmei no Evangelho e hoje não existe placa denominacional, não existe, não existe congregação. Hoje eu sigo um Deus vivo, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Adoniá. Eu sirvo a Deus e eu falo isso para os irmãos, que muitas vezes você é desprezado, você é maltratado em muitas religiões, onde o mesmo sistema dos fariseus que antigamente existia, porque se a gente for analisar na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que não existia os milagres que a gente vê hoje. A gente vê que aqueles fariseus colocavam as pessoas para fora da igreja, amaldiçoava, aquelas pessoas adoeciam, ficavam jogados, ficavam ali enfermos na rua, desprezados. Mas você veja, irmão, que eles fechavam a porta da igreja para aquelas pessoas aleijadas, pessoas doentes. Quando Jesus veio curar as pessoas, ele dizia que não era Jesus, era o diabo, dizia que Jesus fazia parte do mal. Hoje acontece a mesma coisa nessas igrejas, tipo Assembleia de Deus de Recife, que a qual tem as doutrinas, que é totalmente fora da palavra de Deus, que muitas vezes expulsa os obreiros, aqueles que têm um chamado de Deus, ele coloca no banco, ele despreza. E muitas vezes eu vejo as pessoas, quando eu fui enviado para a Assembleia de Deus, que eu estava lá na Massaranduba 3, que eu tinha feito uma semana de jejum e oração, e eu cheguei ali naquele local, e quando eu estava orando e a menina veio fazer a apresentação, eu perguntei a ela: vocês não honram os ministros que vêm de outros ministérios, vocês tratam eles como cachorro? E ela falou: não, mas é porque a ordem vem de cima, a gente tinha que obedecer. Aí, nisso que eu estava falando com ela, eu vi um diácono descendo do púlpito e quando ele chegou perto de mim, eu vi resplandecer o espírito do demônio, capa preta, e ele ficou vermelho, igual aquele demônio que está lá no centro de Macumba, e ele ficou vermelho. E quando eu coloquei a mão no ombro dele e disse: Jesus tem um negócio na tua vida, e ele se saiu naquela hora
como um passe de mágica. E eu olhei para aquele irmão e continuei com a palavra. Eu disse: Jesus tem algo na tua vida. E eu falei aquela palavra e eu saí dali daquele local sem entender. E após uma semana eu tinha ido falar com o pastor Fábio Benício e ele falou para mim que o pastor Ailton não recebia carta vinda de fora, e eu peguei a carta de volta e voltei para a igreja onde eu vi. Você sabe, quando está registrado no meu vídeo, o que aconteceu, mas eu continuo servindo a Deus, eu continuo falando a verdade, porque esse mundo não vai me calar. Esses religiosos, essas pessoas que quando for no arrebatamento da igreja vão todos ficar, essas leis que os homens inventaram, vão tudo ir de água abaixo, que o Senhor vai levar a sua igreja, e esses religiosos vão todos ficar, e vai ser posto um chip em cada um deles. Eu agradeço a Deus e abençoo cada pastor que está fazendo a obra de Deus, cada um daqueles que são ungidos, porque muitas vezes o Senhor opera na vida deles com sinais e prodígios, e os fariseus diz que é mentira, diz que está inventando, diz que é o diabo que está curando, e muitas vezes eu vejo que o inimigo ele vai curar, mas não vai ser agora. Agora vai estar na época do avivamento da igreja, onde a igreja vai subir. O diabo ele vai curar lá depois do arrebatamento, que a Bíblia diz que ele vai enganar muitos, e muito vai ser enganado. Ele vai fazer sinais, prodígios, vai descer fogo do céu e vai enganar muitas das pessoas. Mas a gente está no tempo de adorar a Deus, de estar na graça do Senhor Jesus Cristo, de a união, onde essa união existe, não há espírito maligno. Onde houve essa divisão na Assembleia de Deus, entrou esse espírito de capa preta, a qual está trazendo toda essa divisão na obra do Senhor. Eu venho aqui relatar a verdade de um homem de Deus, um homem que foi fundado por Deus. Eu tenho um chamado de Deus, o meu chamado não é de homem, o meu chamado é de Deus. Eu tenho um compromisso de falar a verdade, e aqueles que o Senhor resgatar antes do arrebatamento, porque depois do arrebatamento vai ser muito mais difícil, vai ter que morrer por Cristo, vai ter que morrer e não negar o nome de Jesus para poder ser salvo. Mas você tem a oportunidade agora de aceitar Jesus. Saia do meio desses fariseus, desses fanáticos, dessas pessoas religiosas, desses costumes mundanos, esses costumes de fariseu, que isso já aconteceu no passado, está voltando a acontecer. E após o Senhor ter me mostrado a revelação do arrebatamento, eu me firmei, porque eles fazem de tudo para destruir. São um povo falso, um povo muitas vezes que age de forma soberba, e vem como se fosse seu amigo, mas a intenção deles é lhe destruir. Você quer fazer um teste, conte um segredo para eles, para você ver, que você vai ver que sua vida vai se destruir. Eles tentaram destruir minha vida na época quando eu não eu tinha saído lá de Recife. Eles fizeram de tudo para destruir a minha vida. E quantos estão mortos na droga, no crack, foi amaldiçoado pelos pastores das igrejas, das Assembleias de Deus aqui de Pernambuco. Quantos estão sofrendo por causa desses falsos líderes, muitas vezes endemoniados, pessoas ocupando cadeiras que não são deles, pessoas que estão à frente de trabalhos que muitas vezes usado pelo espírito do demônio capa preta. Eu estou falando uma coisa, não foi que ninguém me contou, foi que eu vi com meus olhos, viciei. Eu sou um homem de Deus, eu não me rendo a essas práticas mundanas, essas prática muitas vezes de fariseu, essas coisas do homem, que isso já aconteceu lá no passado e isso não deu certo. Aceite Jesus no seu coração, deixe de estar fazendo divisão, deixe de estar falando da vida dos outros, deixe de ser fofoqueiro, busque ao Senhor Jesus, santifique sua vida, mesmo que você venha sofrer represária, porque aqueles que são filhos de Deus sempre sofreram represária, sempre foram mal compreendidos, mas o meu lugar é morar no céu. Eu tenho um sacerdócio de rei, eu vou ser rei um dia, a minha coroa está lá no céu, e esses demônios do inferno, esses fariseus não vão tirar minha coroa.
Aceite Jesus no seu coração. Cabe com essas coisas, rapaz. Cabe de estar fazendo divisão. Cabe com essa falsidade. Seja verdadeiro. Seja de Cristo. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um dessa liderança, meu Pai. Abre o seu coração. Labaxuri canta, labaxé, meu Pai. Oh, Jesus, tira todo o espírito de facção, meu Pai. Toda divisão, meu Pai. Oh, Jesus, todo esse espírito de capa preta, meu Pai, a qual eu vi ali nas Assembleias de Deus de Recife, meu Pai, em Massaranduba 3, meu Pai, que o Senhor venha repreender, meu Pai, que haja união, meu Pai, como o Senhor me